Graça e paz. Hoje, dia 19 de agosto de 2022, sexta-feira. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Marcos, capítulo 14, verso 36, diz assim: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O título da nossa meditação hoje é Enfrente o medo com uma oração honesta. Medo. Temos medo, não é verdade? Eu, você, nós temos medo de doenças, medo de repente de ficar desempregados, medo de morte ou de chegar uma notícia para nós. Todos nós temos medo. Mas até que ponto esse medo domina eu e você? Aqui, o Senhor hoje vem falar conosco a respeito do medo. A nossa meditação se refere a esse tema, a enfrentar o medo. Para enfrentar o medo, devemos fazer uma oração honesta, ou seja, uma oração sincera. Diz assim a nossa meditação: Jesus fez mais do que falar sobre o medo. Ele o enfrentou no jardim do Getsemane e na cruz do Gólgota. A cruz da sexta-feira testemunhou o mais severo dos sofrimentos. O jardim da quinta-feira apresentou o mais profundo dos medos. Foi ali no meio das oliveiras que Jesus prostrou-se e orava: Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Do que Jesus tinha medo? O cálice era sinônimo do pior cenário para Jesus. Para ser o recipiente da ira de Deus, ele nunca havia sentido a fúria de Deus e não a merecia. Jesus experimentara isolamento do seu Pai. Os dois eram um desde a eternidade. Nunca conhecera a morte física. Ele era um ser imortal. Contudo, dentro de algumas poucas horas, Jesus enfrentaria tudo isso. Deus derramaria sua ira cheia de ódio pelo pecado sobre o seu filho, coberto de pecados. E Jesus teve medo, estava morto de medo. E o que ele fez com o seu medo nos mostra o que devemos fazer com o nosso. Ele orou. Jesus enfrentou seu derradeiro medo com uma oração honesta. Senhor, quando fostes confrontado com uma situação temerosa, tu a enfrentaste com uma oração honesta. Por mais assustadora que seja a circunstância, que eu possa optar por compartilhá-la contigo no meio de uma oração sincera e simples. Jesus fez uma oração sincera e simples a Deus. Que eu e você também possamos aprender isso nesta lição. Ser honestos na questão do medo. Lógico que devemos ser em todas as outras questões, mas o que mais nós enfrentamos é medo. Medo disso, medo daquilo. Esses últimos anos vivemos em torno do medo, ou seja, o medo vive em torno de nós, querendo arrombar as portas do nosso coração e da nossa mente. Quantas pessoas têm entrado em depressão por questão de medo, quantas pessoas têm se deixado ficar trancadas em casa por questão do medo, quantas pessoas deixaram de fazer visita por questão de medo. Medo. Se nós deixarmos, o medo nos domina. Então essa é uma lição para que nós possamos aprender hoje a enfrentar o medo de uma forma tranquila e serena nos braços de Deus. Pense nisso, medite nisso, viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.